A neblina ainda cobria os morros quando os primeiros integrantes do movimento começaram a se movimentar. Sob a luz tênue do amanhecer, dezenas de silhuetas carregavam ferramentas, lonas e pertences pessoais, avançando em fila indiana pela trilha que contornava a propriedade. João Ferreira, conhecido como Zé Conselho pelos membros do acampamento Terra Livre, caminhava à frente, verificando ocasionalmente as coordenadas em seu celular antigo. "É aqui", sussurrou para Marcelo, seu braço direito, apontando para uma cerca de arame em estado precário. Segundo o levantamento da regional, essa parte da fazenda está abandonada há mais de 5 anos. Nem gado tem. Marcelo, um homem magro de mãos calejadas e olhos inquietos, assentiu enquanto examinava a extensão da terra que se abria além da cerca. Campos ondulados se estendiam até onde a vista alcançava, com capim alto e algumas áreas tomadas por capoeira. "E o dono?", perguntou uma voz feminina atrás deles. Era Luísa, professora aposentada que se juntara ao movimento após perder a casa na cidade. Com 58 anos, era uma das conselheiras mais respeitadas do grupo. "Segundo nossas informações, é um tal de Augusto Mendes", respondeu João. "Um velho que mora sozinho na sede da fazenda, do outro lado da propriedade, a uns 10 quilômetros daqui. Dizem que é meio recluso, raramente vai à cidade. Tem um capataz que aparece de vez em quando, mas praticamente não há atividade agrícola além de uma pequena horta e algumas cabeças de gado. Essa terra toda parada enquanto nossas famílias dormem em barracas de lona à beira da estrada", comentou Marcelo, balançando a cabeça. João fez um sinal e os primeiros homens começaram a cortar o arame da cerca. O plano era simples: ocupar rapidamente a área, erguer barracas, demarcar lotes e estabelecer uma presença firme antes que qualquer reação pudesse ser organizada. Com mais de 100 famílias participando da ocupação, a logística era complexa, mas o grupo já tinha experiência em ações semelhantes. "Lembrem-se, estamos aqui pacificamente", João reforçou para o grupo. "Ocupamos para produzir, para dar função social à terra abandonada. Nada de confronto." À medida que o sol subia no horizonte, o acampamento ganhava forma. Crianças corriam entre as barracas que surgiam rapidamente. Mulheres organizavam uma cozinha comunitária, homens demarcavam as áreas comuns e os lotes familiares. Uma bandeira vermelha foi hasteada no centro do acampamento, símbolo da luta pela reforma agrária. Ao meio-dia, quando o calor já castigava, Tiago, um dos jovens designados para vigiar os arredores, veio correndo até João. "Tem um homem se aproximando." "Sozinho?" "A pé." João franziu o senho, surpreso. Não esperava uma reação tão rápida. "Um só? Tem certeza que não é alguém do nosso grupo?" "Não é dos nossos. E ele parece diferente." Augusto Mendes observou o movimento incomum em sua propriedade pela janela de seu escritório. Aos 67 anos, seu corpo ainda mantinha o porte ereto e a disciplina adquirida durante os anos de serviço militar. Os cabelos grisalhos estavam cortados rente à cabeça, e os olhos, de um azul desbotado pelo tempo, possuíam um olhar penetrante que poucos conseguiam sustentar. Quando notou a movimentação pelo binóculo, não demonstrou surpresa. De certa forma, já esperava por isso. A região havia registrado outras ocupações em fazendas vizinhas nos últimos meses, e ele sabia que sua propriedade, com quase 3.000 hectares e aparentemente subutilizada, seria um alvo natural. O que os invasores não sabiam era que Augusto havia servido por 25 anos nas Forças Especiais do Exército, incluindo missões internacionais de pacificação. Após a aposentadoria, buscou o isolamento daquela fazenda herdada de seu pai, não por vocação agrícola, mas pela necessidade de silêncio e espaço para conviver com os fantasmas que trouxera da guerra. Ele não era um latifundiário comum. A aparente inatividade da fazenda escondia um propósito que poucos compreenderiam. Augusto pegou seu chapéu de palha, uma garrafa de água e uma pequena mochila. Não levou armas, embora possuísse algumas, legalmente registradas. Em sua concepção, armas só deveriam ser usadas como último recurso, nunca como forma de intimidação. "Vamos ver o que eles querem", murmurou para si mesmo, fechando a porta de casa sem trancá-la. No acampamento, a notícia da aproximação de um homem solitário causou agitação. Enquanto alguns sugeriam que era apenas um trabalhador curioso, outros temiam que pudesse ser uma distração enquanto a polícia se preparava para uma ação de despejo.
João reuniu um pequeno grupo e caminhou até a entrada improvisada do acampamento. De lá, avistou um homem de estatura mediana, usando chapéu de palha e roupa simples, caminhando com passos firmes em direção ao grupo. Não parecia ameaçador, mas havia algo em sua postura que impunha respeito. "Bom dia", disse o homem quando se aproximou o suficiente. Sua voz era calma, mas firme. "Meu nome é Augusto Mendes. Esta terra pertence a mim." João deu um passo à frente. "Somos do movimento Terra Livre. Estamos ocupando uma área improdutiva para pressionar por reforma agrária. É nosso direito constitucional reivindicar terra que não cumpre sua função social." Augusto observou o grupo por alguns instantes antes de responder. Seus olhos examinaram cada rosto, as barracas ao fundo, as crianças que observavam curiosas à distância. "Entendo suas reivindicações", disse finalmente. "Mas há um equívoco aqui." "Que equívoco?" "Esta área está claramente abandonada", interviu Marcelo. "Aparências enganam", respondeu Augusto serenamente. "Gostaria de mostrar algo a vocês, se me permitirem." Após um breve debate entre os líderes, decidiram acompanhar Augusto, mantendo-se alertas. O proprietário os conduziu por uma trilha que cortava o campo até chegarem a uma área levemente elevada. "Olhem ao redor", pediu Augusto. "O que vocês veem?" "Terra abandonada", respondeu Marcelo, impaciente. "Não. Vocês estão vendo um campo de reabilitação natural e um memorial vivo." O grupo trocou olhares confusos. "Esta área específica", continuou Augusto, "foi severamente degradada pelo cultivo intensivo que meu pai praticou durante décadas. Quando herdei a propriedade há 15 anos, iniciei um processo de recuperação do solo e da vegetação nativa. É um trabalho lento, mas já começamos a ver resultados." Ele se agachou e apontou para plantas pequenas que cresciam entre o capim alto. "Estas são espécies nativas que replantamos. E aquelas estruturas que vocês veem ao longe não são ruínas, são estações de monitoramento." Augusto então retirou da mochila um mapa detalhado da propriedade. A fazenda está dividida em áreas de recuperação ambiental, reserva legal, e sim, algumas áreas produtivas, embora não nos moldes tradicionais. João examinou o mapa com ceticismo. "Por que deveríamos acreditar nisso? Parece conveniente demais." "Porque não estou sozinho neste projeto", respondeu Augusto. "Trabalho em parceria com a Universidade Estadual e com um programa internacional de recuperação de áreas degradadas. Posso mostrar toda a documentação." Enquanto o grupo discutia, Luísa observava Augusto atentamente. "Você não é apenas um fazendeiro, é?" perguntou ela subitamente. Augusto a encarou, surpreso com a perspicácia da mulher. "Fui militar durante 25 anos", respondeu com simplicidade. "Forças especiais. Vi mais conflitos e destruição do que gostaria de lembrar." Um silêncio desconfortável se instalou. "E o que isso tem a ver com esta terra?" perguntou João. "Tudo", respondeu Augusto. "Esta fazenda não é apenas um pedaço de terra para mim. É um projeto de reconstrução e redenção." De volta ao acampamento, o grupo de líderes se reuniu para discutir o que haviam descoberto. A revelação de que o proprietário era um veterano de forças especiais causou apreensão em alguns, que temiam uma reação violenta. Ele poderia ter chamado a polícia ou homens armados, mas veio sozinho, desarmado, ponderou Luísa. "Isso diz algo sobre o caráter dele." "Ou é uma estratégia", contrapôs Marcelo. "Os militares são treinados em táticas psicológicas." João permanecia pensativo. "O que me intriga é esse projeto de recuperação ambiental. Se for verdade, complica nossa narrativa de terra improdutiva." Na manhã seguinte, Augusto retornou ao acampamento, desta vez acompanhado por uma mulher de meia-idade que se apresentou como doutora. Helena Santos, professora de agronomia da Universidade Estadual. "Estou aqui para confirmar que a Fazenda Horizonte faz parte de nosso programa de pesquisa em recuperação de solos degradados por monocultura", explicou ela, apresentando documentos e fotos que comprovavam o projeto. "O trabalho do Sr. Mendes tem sido fundamental para nossa pesquisa." A presença da professora e as evidências apresentadas começaram a mudar a percepção do grupo. Não se tratava simplesmente de um latifúndio improdutivo, mas de um projeto com propósito ambiental e científico.
Enquanto muitos no acampamento começavam a questionar a escolha daquela propriedade específica, João e outros líderes mantinham-se firmes na ocupação. Afinal, independentemente do projeto em curso, havia famílias que precisavam urgentemente de terra. Foi então que Augusto fez uma proposta surpreendente. Tenho uma área de aproximadamente 500 hectares na parte leste da fazenda que não faz parte do projeto de recuperação, explicou ele, apontando no mapa. É uma área que já foi recuperada e está pronta para cultivo sustentável. Propõe uma parceria. A ideia era ousada. Augusto oferecia a terra em sistema de comodato por 10 anos para um grupo inicial de 50 famílias, com possibilidade de ampliação futura. Em contrapartida, os agricultores deveriam seguir práticas sustentáveis de cultivo e contribuir com o projeto maior de recuperação ambiental da região. Não estou doando a terra, deixou claro. Estou propondo uma forma de utilizá-la que beneficie a todos e preserve o trabalho que já foi feito. A proposta dividiu o movimento. Alguns viam nela uma oportunidade concreta e imediata de acesso à terra, enquanto outros a consideravam uma manobra para desmobilizar a ocupação e manter o controle da propriedade. 2 semanas se passaram. O acampamento permanecia, agora dividido entre os que aceitavam a proposta de Augusto e os que insistiam na ocupação total da fazenda. A tensão crescia, com rumores de que autoridades policiais preparavam uma ordem de despejo. Em uma tarde chuvosa, o clima no acampamento era especialmente tenso quando um grupo de homens armados surgiu na estrada. Não eram policiais, mas sim jagunços comandados por um fazendeiro vizinho, conhecido por seu histórico de violência contra ocupações. Pegos de surpresa, os acampados se preparavam para o pior quando viram Augusto surgir de uma trilha lateral, colocando-se entre o acampamento e os homens armados. Esta é minha propriedade, Coronel Dantas, disse ele com voz firme ao homem que liderava o grupo. E não pedi sua intervenção. Estou fazendo um favor a todos os proprietários da região, Mendes, respondeu o homem. Se permitirmos uma invasão, amanhã serão 10, depois 100. Não há invasão aqui, respondeu Augusto. Há um processo de negociação em curso. E você está em minha propriedade sem ser convidado. O confronto verbal escalou rapidamente. O coronel Dantas, um latifundiário temido na região, não estava acostumado a ser desafiado. Quando um de seus homens avançou ameaçadoramente em direção a Augusto, os acampados testemunharam algo impressionante. Com movimentos precisos e econômicos, Augusto desarmou o homem e o imobilizou em questão de segundos. Os outros jagunços levantaram suas armas, criando um momento de tensão extrema. Vocês realmente querem fazer isso? Perguntou Augusto calmamente. Tenho certeza que o coronel Dantas não explicou que estão prestes a atacar um projeto científico registrado e um veterano das forças especiais. Algo no tom de voz e na postura de Augusto fez os homens hesitarem. O coronel Dantas, percebendo que a situação fugira ao seu controle, ordenou recuo, não sem antes lançar ameaças veladas. Isso não acabou, Mendes. Esses invasores não ficarão aqui por muito tempo. Após a partida do grupo hostil, um silêncio perplexo tomou conta do acampamento. João e os outros líderes olhavam para Augusto com uma mistura de respeito e receio. Por que nos defendeu? Perguntou João finalmente. Porque sou contra a violência gratuita, respondeu simplesmente. E porque acredito que podemos resolver nossas diferenças através do diálogo. Naquela noite, uma assembleia foi convocada no acampamento. A experiência do confronto havia mudado algo fundamental na dinâmica do grupo. A percepção de Augusto como adversário começava a dar lugar a outra mais complexa. Uma semana depois, um acordo preliminar começou a tomar forma. A proposta inicial de Augusto foi expandida após longas negociações. Além da área de 500 hectares para cultivo imediato, ele concordou em estabelecer um programa de transição que poderia, ao longo de 5 anos, incorporar mais famílias e terras ao projeto. O que não posso abrir mão, insistiu Augusto, é da continuidade do trabalho de recuperação ambiental. Essa é minha missão. Foi Luísa quem finalmente traduziu o que muitos começavam a compreender. Você está tentando curar a terra porque não consegue curar suas próprias feridas da guerra, não é? Augusto não respondeu imediatamente. Quando o fez, sua voz estava carregada de emoção contida. Durante anos, participei de conflitos em países distantes.
Vi comunidades destruídas, terras arrasadas pelo ódio e pela ganância. Quando voltei e herdei esta fazenda degradada por décadas de exploração predatória, enxerguei uma oportunidade de fazer algo diferente. De reconstruir em vez de destruir. O silêncio que se seguiu foi profundo. Esta terra, continuou Augusto, não é apenas um pedaço de chão para mim. É um memorial para os companheiros que perdi e uma promessa para as gerações futuras. Cada árvore que plantamos, cada trecho de solo que recuperamos, é uma pequena vitória contra a destruição que presenciei. João, que até então mantinha reservas quanto às intenções de Augusto, começou a ver o veterano sob uma nova luz. Talvez tenhamos mais em comum do que imaginávamos, admitiu. Também lutamos por um futuro diferente. 3 meses depois, o que começou como uma ocupação conflituosa havia se transformado em um projeto inovador de assentamento sustentável. As primeiras 50 famílias já estavam instaladas em lotes organizados, com infraestrutura básica construída com apoio da universidade e de ONGs ambientais que se interessaram pelo projeto híbrido. Augusto Mendes, o reservado veterano, encontrou nas famílias assentadas parceiros inesperados para seu projeto de recuperação ambiental. O conhecimento técnico e científico que ele adquirira se complementava com o saber prático e tradicional de muitos agricultores familiares. Em uma tarde, enquanto acompanhava um grupo de crianças do assentamento em uma atividade de plantio de mudas nativas, Augusto foi abordado por João. Nunca imaginei que estaríamos trabalhando juntos, comentou o líder do Sem Terra. Quando organizamos a ocupação, pensávamos que enfrentaríamos apenas mais um latifundiário tradicional. E eu nunca imaginei que encontraria aliados entre os que chamavam de invasores, respondeu Augusto com um leve sorriso. A vida tem dessas ironias. Ao redor deles, o que antes parecia apenas um campo de capim alto agora mostrava sinais visíveis de transformação. Pequenas hortas comunitárias floresciam, sistemas agroflorestais começavam a tomar forma, e as estações de monitoramento ambiental agora contavam com o cuidado diário dos assentados. Sabe o que penso às vezes, disse Augusto, observando o horizonte. Que tanto vocês quanto eu estamos lutando guerras diferentes, mas com um objetivo comum, reconstruir algo que foi destruído. Vocês buscam reconstruir vidas e comunidades. Eu busco reconstruir esta terra. João assentiu silenciosamente. E o mais irônico, continuou o veterano, é que precisávamos uns dos outros para perceber isso. À distância, Luísa observava a cena com um sorriso. Para ela, que havia testemunhado tantos conflitos agrários terminarem em violência, aquele desfecho inesperado representava uma lição poderosa. Às vezes, o adversário que tememos pode se revelar o aliado que precisamos. O sol se punha no horizonte, lançando um brilho dourado sobre as novas plantações. Uma brisa suave agitava a bandeira do movimento que ainda tremulava ao lado de uma placa recém-instalada, Projeto Horizonte, Assentamento Agroecológico e Centro de Recuperação Ambiental. Era o começo de uma história diferente, nascida de um confronto que não aconteceu e de um entendimento que ninguém esperava. Uma história onde um veterano de guerra encontrou paz ajudando a terra e as pessoas a se curarem mutuamente, e onde famílias sem terra descobriram que sua luta podia se alinhar a uma missão maior de regeneração da natureza. E talvez essa fosse a maior lição daquela experiência inusitada. Que paz e reconciliação podem surgir nos lugares mais improváveis, quando estamos dispostos a enxergar além dos rótulos e das primeiras impressões.